Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu iniciei na semana passada uma série de mensagens falando sobre o poder da fé cristã. E esse texto maravilhoso vai falar de uma fé inabalável. Como podemos ter uma fé inabalável? Mateus capítulo 17, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto. Ali ele se transfigurou diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse tema maravilhoso sobre uma fé, o poder da fé cristã, é algo que todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos avançar, porque nenhum de nós tem uma fé exatamente perfeita. Todos nós estamos no desenvolvimento da fé, e esse texto maravilhoso vai mostrar para a gente como ter uma fé inabalável. A fé cristã, ela se resume na esperança depositada unicamente na pessoa de Jesus e na obra que ele realizou na cruz. É isso que difere a fé cristã de qualquer outra fé, porque quando você vai em qualquer lugar ou em qualquer religião, ou até mesmo aqueles que não têm religião, todas as pessoas têm fé. Até mesmo Jesus disse que os demônios creem e tremem. Então, meus irmãos, nós vemos que a fé não é algo que somente nós cristãos temos. Pelo contrário, a fé é um presente que Deus concedeu a todo ser humano. Mas a fé cristã se distingue porque ela está fundamentada unicamente na pessoa de Jesus e na obra que ele realizou na cruz, morrendo e ressuscitando. Essa confiança obediente na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, e que nessa obediência, pelo poder do Espírito, realiza a vontade de Deus, traz à existência o reino de Deus, a vontade de Deus, aonde ela não existe, e isso produz glória a Deus. Então a fé cristã tem esse prisma maravilhoso, tem esse conceito que se difere de tudo aquilo que nós enxergamos como fé em nossos dias. Então, dentro daquilo que é a percepção cultural que nós temos, de que o importante é ter fé, nós precisamos redefinir que o importante é que a nossa fé esteja unicamente em Cristo Jesus, para que de fato seja uma fé cristã. Uma fé que não está em Cristo, ela é uma idolatria. Uma fé que não está em Cristo não é uma fé que agrada a Deus, não é uma fé cristã, não vai glorificar a Deus, não vai trazer o reino de Deus, não vai gerar obediência à palavra de Deus.
cristã tem esse resultado maravilhoso. Esse texto acontece 6 dias depois de que Jesus, estando em Cesareia, pergunta aos seus discípulos: quem a cultura está dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão falando de mim? O que elas dizem quem eu sou? E também Jesus questiona os discípulos no mesmo momento: e vocês, o que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? E Cesareia é aquela cidade que tem a expressão do reino deste mundo. Ali há uma cultura idólatra, ali há uma cultura da injustiça, do misticismo. Ali existe um rei, um imperador romano que governa, um símbolo de um imperador que governa. Ali há o culto ao imperador naquele local. E exatamente naquele local, e especificamente ali, onde muitos deuses gregos e romanos são cultuados, o próprio imperador, é que Jesus faz essa pergunta. E pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, o que pensam de mim? E da mesma forma o Senhor nos pergunta, irmãos, no mundo que coroa e que estabelece reis e que coloca seus ídolos diante de nós, uma cultura que é pós-cristã e que vivemos, o Senhor nos pergunta: o que a cultura está dizendo de mim? O que o mundo está falando de mim? Quem sou eu para o mundo? Mas e para vocês, meus discípulos? Vocês que caminham comigo, vocês que leem a minha palavra, vocês que andam comigo, vocês que estão mais perto de mim, o que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? E exatamente aqui, irmãos, que a resposta de Pedro se apresenta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A cultura vai dizer que o Senhor é um grande homem, que o Senhor é alguém muito especial, mas Pedro vai dizer, junto com os outros discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és vindo do céu, tu desceste do céu e vieste para reinar soberano em glória, onipotente, todo-poderoso. Tu és o Filho do Deus vivo. E essa fé maravilhosa que Pedro tem e que não é perfeita, vai vacilar imediatamente, porque não há uma fé cristã sem cruz. O próprio Jesus vai dizer em seguida: olha, é verdade o que você diz, e foi o próprio Pai que te revelou, por isso eu vou à cruz. Então Pedro se volta contra a ideia de ir à cruz, mas a fé genuinamente cristã é uma fé que tem esses dois lados que se complementam, tanto o lado do Cristo, Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, Onipotente, mas também tem em si a cruz do Calvário, o Salvador, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. É uma fé que une esses dois elementos. Agora, essa declaração de Pedro, o Senhor Jesus, na sua muita misericórdia, vai mostrar para ele os dois lados dessa declaração. O Senhor Jesus vai mostrar na prática, na realidade, o que de fato nessa transfiguração é a declaração do que Pedro diz, mas também a afirmação do que ele mesmo diz a respeito dele: eu vou à cruz. Então nessa transfiguração se unem os dois elementos, e é exatamente aqui onde habita uma fé inabalável. A fé verdadeiramente cristã é a fé, como esse texto inicia com Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Jesus que anda nas ruas, o Jesus que toca no leproso, que perdoa pecadores e que vai à cruz. A nossa fé está unicamente em Jesus, o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador. Mas a mesma fé se apoia no Cristo glorioso, glorificado, onipotente, onipresente, imutável, onisciente, o todo-poderoso, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então, esses dois elementos precisam estar juntos. Essa visão perfeita da pessoa de
repousa, é onde a fé cristã se torna inabalável. A fé cristã, ela não está olhando para você mesmo, para mim mesmo, para aquilo que podemos, para as nossas forças, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Não, a fé cristã não olha para as circunstâncias que nos rodeiam, se estão favoráveis ou não à nossa vida. A fé cristã não olha para os obstáculos e para os inimigos que nos cercam. A fé cristã olha unicamente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E eu quero dizer que é aqui, irmão, que você não vai naufragar na fé. Se os seus olhos se põem nas circunstâncias, ou em você mesmo, ou nos inimigos que nos cercam, eu quero dizer para você que a sua fé vai naufragar, a sua fé vai enfraquecer, você vai afundar sobre as águas turbulentas. Mas se o seu olhar, se o seu coração, se a sua esperança, se a sua confiança habita apenas e tão somente em Jesus, reconhecendo que há tempestades, reconhecendo a sua própria limitação, reconhecendo que os inimigos de fato existem, mas entendendo que o seu Senhor é o onipotente, aquele que é o único soberano, e que Ele é o mesmo que venceu naquela cruz, morreu e ressuscitou. Se a sua fé está nele, então você vai vencer para a glória de Deus. É a fé que vence o mundo, é a fé que está acima de toda circunstância, é a fé que está depositada apenas em Cristo Jesus. Por isso, o primeiro elemento que nós vemos nesse texto é que o próprio Senhor quer nos conduzir a experiências mais profundas em nossa vida. Olha o texto sagrado, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao monte alto. Veja, a iniciativa é de Jesus. É Jesus que os toma, é Jesus que os leva ao monte alto, é Jesus que vai lhes dar a experiência. Meus irmãos, o Evangelho não é uma série de normas, simplesmente, de faça, não faça, ou segue por aqui ou por ali, não. O Evangelho está para além disso. O Evangelho é o encontro do pecador com Deus, não apenas na conversão, mas é o encontro do salvo com Deus todos os dias da sua vida. Aqui está a fé verdadeiramente cristã, aqui está a fé madura, uma fé forte, essa fé que se encontra com o Senhor todos os dias. Eu quero dizer para você que Deus tem uma experiência todos os dias para você. Deus tem uma experiência com o seu amor, com a sua presença, com a sua palavra, na adoração, na oração, todos os dias para você, todos os dias para você. Deus tem algo especial, tem algo a ministrar ao seu coração. São as velhas verdades eternas do Evangelho. É o mesmo Evangelho. Não há simplesmente uma novidade, mas é o que o Senhor faz em nós, tomando o nosso coração, enchendo o nosso coração do seu amor. Você amanhece um dia e ali você amanhece adorando, louvando, pensando nele, buscando na sua palavra, exaltando o seu nome em adoração. Meu irmão, assim devemos amanhecer, mas assim devemos passar o dia, e assim devemos adormecer, adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Meus irmãos, é isso que Deus deseja para mim e para você. A vida cristã não são experiências que você fica com saudade delas, fala, puxa, naquele dia, naquele ano, naquela época, eu tive uma experiência com Deus. Não. Assim como as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e o seu amor é novo e se renova a cada manhã, assim Deus tem algo diferente, especial, gracioso para alcançar a sua vida todos
3 vezes por dia. A graça de Deus, o amor de Deus vem sobre a vida do cristão. Pastor, eu não estou passando por isso, eu não estou vivendo isso. E eu quero dizer que você deve viver isso, e eu não estou te perguntando em que situação você está. Eu não estou perguntando se você está no vale, no meio das trevas, nas dificuldades ou na doença. Não importa em que situação você está. Deus tem experiências diárias, poderosas para dar aos seus filhos. E você precisa permitir que o próprio Senhor Jesus te conduza a esse lugar, a esses momentos tão maravilhosos e preciosos na sua presença. Pastor, tem muito tempo que eu não sinto isso. Ô meu irmão, você não pode ter uma fé forte, uma fé sólida. Eu quero dizer para você que dessa experiência vai depender o parágrafo seguinte que eu vou pregar para você na semana que vem. É dessa experiência maravilhosa da presença de Deus é que depende a sua fé para enfrentar lutas e dificuldades do dia a dia. Deus quer conduzir você a experiências poderosas, como o Senhor Jesus disse, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E como Paulo diz em Efésios, não vos empregueis com vinho no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O encher-se a cada dia, o encher-se todo o dia. Há poder, glória e graça de Deus para a sua vida por todos os dias da sua existência e por toda a eternidade. Há um celeiro inesgotável, um oceano, onde você deve banhar a sua alma, como Paulo diz em Efésios, experimentar, desfrutar todas as dimensões do amor de Deus, que excede a toda compreensão, a todo entendimento. Há uma experiência de Deus para você, que você deve buscar. Em oração, em adoração, na sua vida devocional, você deve buscar. Dizer, Senhor, me abraça com a tua presença, me envolve com o teu amor, e Deus vai ministrar a sua vida, meu amado irmão. Quantos crentes passam às vezes anos na vida cristã, sem ter poderosas experiências com o Senhor? Não, meu irmão, está totalmente errado. O Evangelho, ele une as duas coisas. Pedro tem a teologia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a teologia dele está certa, está perfeita. Mas Jesus tem um monte onde ele se transfigura diante deles. A vida cristã não é apenas letras que nós lemos, mas é a vida do encontro diário, da presença gloriosa de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por isso. Porque Deus tem renovo todo dia para a sua vida. Deus tem um fortalecimento todo dia para a sua vida. Deus tem graça todo dia para a sua vida. Durante todos os anos da sua vida, e passaremos a eternidade inteira desfrutando da presença gloriosa de Deus. Como disse Jesus, e a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo aqui Deus. Será um relacionamento de amor eterno e jamais chegaremos ao fim. Como você pode pensar que você já esgotou tudo da vida cristã? Tudo da vida cristã. Sua visão de Jesus é muito pequena. Se você pensa assim, e se a sua vida está assim, eu quero te dizer, se sua vida está assim, sua fé ainda não é madura, é infantil. Você precisa, meu irmão, avançar nessa direção. E o texto nos diz que Jesus os levou a um monte alto. A um monte alto. E é interessante que Deus se revela tanto para Moisés quanto para Elias, não apenas num monte alto, mas também num monte alto. Deus dá lei a Moisés no monte alto, e Deus também ministra a vida de Elias no mesmo monte da aliança. É o mesmo monte, eles
mas Jesus quer dar um conceito da sua glória para aqueles homens, para aqueles discípulos, mostrar para eles que aquilo que eles leem nas Escrituras Sagradas, dessa manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, aquele que fez o monte fumegar, aquele que deu as tábuas da lei, aquele que fez aquele terremoto estrondoso diante de Elias e fez pelo vento as pedras serem cortadas pelo seu poder, é o mesmo que está ali se transfigurando diante dos discípulos. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, que maravilha é o nosso Senhor. Que Deus gracioso e bondoso é o nosso Senhor. Meus irmãos, nós não podemos ficar limitados à ideia de ir no monte, porque aqui está a fé infantil. Eu tenho que ir para o monte orar. Eu tenho que ir para o monte orar. Ou eu tenho que orar no horário da madrugada, porque Deus ouve melhor na madrugada. Não, irmão, não, isso não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que é bíblico. Deus vai te ouvir em qualquer lugar, porque se a oração poderosa fosse no monte, todos os milagres de Jesus não aconteceram no monte, e nem de madrugada. Deus não te atende por causa do lugar, Deus não te atende por causa do horário. Não é o lugar, não é o horário. O maior monte é a cruz do Calvário. Você é ouvido por causa do sangue precioso de Jesus. Ele te atende, Ele te ouve, Ele ministra a sua vida, Ele derrama seu poder sobre você. Meu amado irmão, não é porque você está no lugar ou no horário, não, porque Ele te ama. O Pentecoste veio às 9 horas da manhã, não foi de madrugada, eles não estavam no monte alto, não é isso. Não é isso. A fé infantil, ela se fundamenta no local. Não, olha, no monte, vamos para o monte orar. E o monte não te faz mais aceito por Deus. Não é o horário que te faz aceito por Deus. O que te faz aceito por Deus é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. É o sangue da nova aliança, meu amado irmão. Esse misticismo não leva ninguém a uma fé madura. Não leva ninguém a uma fé madura. O que Jesus faz aqui é dar a esses discípulos a noção exata de que o Todo-Poderoso está ali. Que aquele que falou com Moisés no monte e que falou com Elias no monte está ali, glorioso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável. O Criador de tudo está ali diante de Deus. Essa é a mensagem que Ele quer trazer. E esse mesmo Senhor que você encontra na sua vida devocional, esse mesmo Senhor que quer derramar a sua glória dia a dia sobre a sua vida. E é a visão desse Senhor maravilhoso que você deve ter, daquele que, como diz o texto sagrado no versículo 2, ele foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, começando com ele. E em Lucas, que relata os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas registram, e é lindo porque quando você une as 3 narrativas, você tem um quadro completo do monte da transfiguração, daquilo que aconteceu. E aqui Lucas 9:28 vai dar uma visão maravilhosa. Cerca de 8 dias depois dessas palavras proferidas, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E esse equilíbrio entre teologia e experiência, entre teologia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, de forma tão assertiva, tão precisa, que não foi tu, mas foi o próprio Pai
que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e é isso que tem que acontecer com a gente. Quanto mais oração, quanto mais a presença de Deus, mais mudados seremos. O seu rosto, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram em brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Veja, os céus se abriram, eles viram Jesus em glória, e em glória lá estava Moisés e Elias. Eles não vieram para a terra, uma visão da glória que eles estão tendo, e falavam, e ainda tem um assunto, que coisa preciosa, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Falavam da cruz, falavam da morte, da ressurreição de Jesus. A fé cristã, irmão, nosso segundo ponto, tem seu poder em Jesus glorificado. É nisso que está fundamentada a igreja, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. Enquanto muitas religiões, enquanto todas as outras religiões estão fundamentadas no que um homem viu, no que um homem ouviu, no que sentiu, no que alguém falou para ele, no que ele achou, o Evangelho se fundamenta na pessoa de Jesus, em quem Ele é, mas também na história dessa redenção. Veja aí o nosso Senhor glorificado, aquilo que eles estão vendo ali no Monte da Transfiguração, é exatamente o que João viu em Apocalipse capítulo 1. O seu rosto brilhava como o sol, seus cabelos brancos como a neve, sua voz como de muitas águas, como de um trovão, da sua boca saiu uma espada afiada com 2 cortes, seus pés polidos como bronze em fornalha. Quando João viu, caiu como morto diante de Jesus glorificado. Meus irmãos, nós precisamos ver Jesus glorificado. Essa é a visão que a igreja precisa ter de Jesus. A igreja não pode ter apenas a visão de Jesus crucificado. Precisamos ver Jesus crucificado, mas nós precisamos ver Jesus glorificado. Ele sempre foi assim, de eternidade, antes que nada existisse, antes que houvesse qualquer coisa, antes que o universo existisse, não havia nada, não havia ninguém, não havia criação alguma, estava Deus sozinho. E aí você tem o Senhor, glorioso, glorificado, onipotente, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso. E Ele diz: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, nós precisamos enxergar Jesus como Ele é. Imagina o sol nascer diante de você. O sol é a luz mais potente que o ser humano pode ter. O sol é o calor mais poderoso que nós conhecemos e que está perto de nós. Meus irmãos, que glória é quando nós podemos encontrar Jesus. E aqui os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos inimigos, as nossas enfermidades, tudo isso se esvai. Tudo isso se torna tão pequeno, tudo isso se torna tão frágil, porque o sol da glória de Deus brilhou sobre nós. Acordar meditando no sol da justiça, como Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz que Jesus é o sol da justiça que traz salvação nas suas asas. Esse evento foi tão poderoso para João, que está ali na transfiguração, que ninguém escreve mais sobre luz do que João na Bíblia. Jesus, para João vai dizer que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue
mas terá a luz da vida. Claro, alguém que está andando com o sol, alguém que tem o sol como seu companheiro, como estar em trevas? Pelo contrário, ele verá a luz da vida. A vida está em Jesus, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 1, versículo 4 e 5. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. De João 1,9. Toda a experiência que Deus nos dá, toda a experiência que Deus nos dá, ela deve ser transformadora. Nós precisamos, meu irmão, sempre diante das nossas lutas, fraquezas, impossibilidades, olhar unicamente e lembrar que o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. É Ele o Senhor de tudo. É Ele o dono de tudo. É Ele que, com uma palavra, tirou Lázaro da morte já 4 dias. É Ele que anda sobre as águas. É Ele a quem tudo lhe obedece. Os demônios obedecem a Ele. Os céus lhe obedecem. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Tudo e todos respondem a Ele. Esse é Jesus. Uma fé madura vê Jesus assim. Uma fé madura vê Jesus assim. E eu quero dizer para você que uma fé madura, ela enxerga mais do que tudo. Uma fé madura, uma fé forte, vai enxergar todas as suas fraquezas. Vai enxergar todas as impossibilidades de forma nítida e cabal. Mas acima de tudo, uma fé madura, uma fé forte, vai enxergar Jesus como de fato Ele é. Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para sempre. Uma fé madura enxerga o trono preenchido, o trono, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence à salvação. E toda a experiência é transformadora. João 12,36 diz: enquanto, Jesus está dizendo, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Quem crê em Cristo Jesus, quem crê na luz do mundo, se torna filho da luz. Nenhuma experiência é em si simplesmente algo emocional, não, é transformadora. Molda as nossas vidas, molda a nossa forma de enxergar o mundo, molda os nossos pensamentos, muda a nossa cosmovisão, cura o nosso coração, porque outrora eras trevas, mas agora sois luz. No Senhor andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Portanto, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Meus irmãos, alguém que anda, alguém que tem verdadeiras experiências com Deus, tem uma vida de santidade, tem uma vida semelhante a Cristo. É interessante como Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Veja, a glória todo dia, a glória para todo dia, a glória para todo momento, a glória para todo instante, a glória de Deus para toda circunstância. E em cada experiência da glória de Deus em nós, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Quanto mais glória de Deus em nossa vida, mais santidade, mais amor, mais o fruto do Espírito,
mais parecidos com o Senhor. Se alguém diz que está tendo experiências com Deus, não é mais amoroso, não é mais santo, não é mais justo, não é a glória de Deus que está vendo. Quanto mais glória, mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro elemento do nosso texto é que a fé tem sua segurança em Jesus Cristo encarnado. Nós vemos Jesus glorificado. Esse texto começa com Jesus encarnado e termina com Jesus encarnado. E aqui está a segurança de que o nosso Senhor nos salvou. Se você enxerga Jesus apenas no aspecto do eterno, onipotente, soberano Deus, mas Ele não veio te salvar, que segurança você pode ter? A única coisa que você vai ter é uma coisa: medo. Medo, porque o Deus Todo-Poderoso, soberano de tudo, um dia vai prestar contas com você. Agora você precisa olhar Jesus encarnado, que entrou na nossa vida, entrou na nossa história, entrou nas nossas ruas, olhou para nós, teve piedade e compaixão de nós, morreu naquela cruz, assumiu os nossos pecados. O onipotente Deus veio para nós, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então nós precisamos olhar para Jesus com os dois olhos da fé, um dos olhos olhando o onipotente Senhor e o outro olhando a Jesus Cristo encarnado, morrendo naquela cruz, assumindo o nosso lugar. E assim que esse texto começa e termina, com Jesus encarnado e eles olhando para Cristo Jesus. E assim que deve ser a nossa vida, assim deve estar a nossa fé, fundamentada em Cristo Jesus. É nessa segurança de que Ele nos ama, é nessa segurança que Ele foi naquela cruz por mim e você, é que a nossa vida se fundamenta, a nossa fé se estabelece e ganha segurança de que Ele teve compaixão de nós, que Ele nos salvou naquela cruz. Uma fé madura tem um olhar perfeito em direção a Cristo, o Cristo glorificado e o Cristo encarnado, o Cristo que vai à cruz, morre e ressuscita, e o Cristo, o eterno, o soberano Senhor, aquele que reina para sempre. O quarto elemento do nosso texto é que a fé madura, a fé cristã, tem sua inspiração na firmeza dos cristãos passados. É interessante que Moisés e Elias aparecem, e eles representam todo o Antigo Testamento. Moisés é o legislador, Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, e os profetas, por isso que você sempre vai ver a junção, a lei e os profetas no testemunho de Jesus. O resumo de todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, Moisés e Elias aqui, referindo-se a todos os profetas, a lei de Deus, que guiaria a nação de Israel até Jesus, que revela Jesus, a necessidade de Jesus, revela o Deus Santo, o único Deus, não há outro Deus além dele, o único e verdadeiro Deus, que está entregando a vida do seu Filho naquela cruz, e que nós deveríamos esperar. Mas os profetas que estão trazendo como um pai o povo rebelado de Israel à obediência à vontade de Deus, à lei de Deus, ao próprio Deus. Então, trazendo o povo de Israel, ou seja, esse era o propósito dos profetas, e eles dois, como vai dizer esse texto de Lucas 9, versículo 30, eis que os dois varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. E exatamente isso que o Antigo Testamento aponta para a necessidade de Jesus ir à cruz, para a necessidade de Deus
entrar na nossa história, vencer o nosso pecado, destruir o diabo, o império das trevas e nos salvar. É aqui que o Antigo Testamento se resume, todo o Antigo Testamento aponta unicamente na direção da pessoa de Cristo. E é aqui que a nossa fé se inspira. A nossa fé se inspira na fé que Abraão teve, na fé que Moisés teve, na fé que José teve, na fé que Jacó teve, na fé que Elias teve, que Eliseu, que esses homens tiveram, em que esperavam o Messias, que esperavam o Salvador, que esperavam Cristo, a redenção de Israel, o Cordeiro de Deus que ia à cruz. Todos eles no Antigo Testamento foram salvos olhando na esperança de que o Messias viria. E todos nós somos salvos na mesma fé, na mesma esperança, olhando para trás agora, no Messias que veio e morreu naquela cruz. Todos salvos na mesma fé, todos salvos pelo mesmo Senhor, todos salvos pelo mesmo Cristo e Salvador, todos cobertos pelo mesmo sangue do Cordeiro. E não há tema mais importante do que a cruz do Calvário. É o tema mais central, é o tema mais relevante. Nos céus está se falando da vinda do nosso Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição que Ele iria cumprir. Meus irmãos, esse deve ser o tema da igreja: a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a salvação unicamente em Jesus. E é exatamente disso que eles falam, exatamente de Cristo que eles falam, de Cristo que eles conversam, sobre esse é o tema deles, esse é o assunto deles, Jesus. Quantas igrejas, quantos cristãos acham que esse tema já foi esgotado? Quantos cristãos acham que isso já não é tão importante? E às vezes cercam a igreja de coaches e de filosofias e de psicologia positiva, achando que tem alguma coisa um pouco mais interessante e relevante para se falar. Oh, meus irmãos, nos céus, na glória de Deus, eles estão falando de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, e com certeza agora, falando do momento glorioso, em que o sol vai escurecer. Todos os montes e ilhas desse mundo vão se mover do lugar quando Jesus voltar. As estrelas vão cair do firmamento, o sol perderá seu brilho, todos os sóis e estrelas, aos bilhões e trilhões, começarão a cair, e o céu vai se rasgar e todo olho verá. Os sepulcros vão se abrir, cada sepulcro vai se abrir, cada um deles, de todas as pessoas que morreram, do primeiro de Abel até o último ser humano que morreu, cada um vai ressuscitar. E Jesus enviará os seus anjos com um grande brado e ao som da última trombeta, e eles vão reunir os quatro ventos, quatro cantos dessa terra, todos os salvos que têm seu nome escrito no livro da vida. Ninguém ficará indiferente a Jesus. O que vai adiantar o seu dinheiro nesse dia? O que serão nossos diplomas nesse dia? Os seus sonhos? Onde estarão os seus sonhos nesse dia? O que você vai fazer? Meu amado irmão, ninguém escapa desse dia. Todos irão ressuscitar, e um trono branco se estabelecerá, e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, será lançado no lago que arde com fogo de enxofre, essa dele a segunda morte. O Senhor está dizendo, é a Bíblia que está falando.
Esse dia chegará, se aproxima, cada dia um dia menos para esse dia. Deus é o justo juiz, Jesus é o justo juiz de vivos e mortos. Ele vai julgar o mundo com a sua justiça na sua segunda vinda, e ninguém escapará disso, e um por um comparecerá diante do tribunal de Cristo. Meus irmãos, tem alguma coisa mais importante na sua vida do que isso? Me diz que tem alguma coisa mais importante no mundo do que isso. Esse é o destino da sua eternidade, é o destino da eternidade de todo ser humano, mas o ser humano pensa o quê? Como nos dias de Noé, mais importante é: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Meus irmãos, ninguém escapa disso. Que você possa ter uma fé inabalável no seu Senhor, enxergando Cristo glorificado, enxergando Cristo encarnado, enxergando sua morte e ressurreição, mas enxergando que o Rei voltará. O Rei voltará. E o nosso texto, meus irmãos, segue e mostra uma realidade maravilhosa. Fé cristã tem a convicção e direção ao Pai Celestial. O versículo 5 de Mateus 17: enquanto ele falava, e aqui tem algo importante, só um parêntese, a verdadeira experiência é sempre uma experiência do desejo de servir a Deus. Senhor, deixa que eu faça 3 tendas, uma será para ti, uma para Moisés e uma para Elias. A verdadeira experiência, a experiência cristã, uma experiência com Cristo, nunca vai levar ninguém à ociosidade, a ser infrutífero, nunca. Sempre você vai querer servir ao Senhor. A experiência que não leva alguém ao serviço ao Senhor não é uma experiência verdadeiramente cristã. Não é. A experiência verdadeiramente cristã, você nunca vai ver um homem tendo uma experiência com Deus e ficar na ociosidade. Moisés na sarça foi enviado ao Egito. Elias no monte foi enviado de novo no povo de Israel e trabalhou mais 20 anos. Ninguém que tenha um encontro com Deus. Isaías, quando viu Jesus sentado no trono, Deus perguntou, ele mesmo perguntou: a quem enviarei? Quem é por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, a verdadeira experiência não é essa loucura que muita gente está fazendo por aí. Simplesmente num culto as pessoas ficarem gritando, rodando, correndo de um lado para o outro e dançando a coisa mais feia e ridícula que tem. Porque é feio dançar daquele jeito. Além de tudo, inútil. Aquilo não transforma ninguém. As pessoas ficam ociosas. Cadê a conversão de pessoas? Transformação de vidas, boas obras, amar as pessoas, servir as pessoas, servir a igreja, ser útil no reino de Deus. É simplesmente a experiência do culto do momento. Eu quero dizer para você que essa não é a experiência cristã. A experiência cristã sempre vai redundar, sempre vai trazer consigo o serviço. Volto a repetir: ninguém é encontrado por Deus para ficar na inutilidade e na ociosidade. Ninguém. Se alguém de fato encontrou com Deus e foi encontrado por Ele, essa pessoa vai servir. Como disse Saulo, quando é encontrado por Jesus no caminho de Damasco: o que farei, Senhor? Se alguém foi encontrado por Cristo, vai perguntar: Senhor, e agora? Como eu te sirvo? Aonde eu te sirvo? Aonde eu te sirvo? Meus irmãos, foi só um parênteses, vocês não fazer parte da mensagem não, mas enquanto eu estava no louvor, isso veio muito bonito no meu coração. Eu falei: não posso deixar de falar desse apêndice aqui,
hoje à noite. Mas a fé, e o quinto elemento é esse: a fé cristã tem sua vocação e direção no Pai Celestial. Olha o que o texto diz: enquanto ele falava, Pedro falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Quantos queriam ter essa experiência além de mim? Oh meu Deus, um aqui, outro ali, mais outro, mais alguém para Jesus? Irmão, o que é isso? Irmão, eu queria estar lá. Meu pai disse que eu nasci na época errada. Uma vez meu pai disse para mim: ele disse, você tinha que ter nascido na época que Jesus veio, na época bíblica, e ele tem razão em certo aspecto, porque Deus queria que eu nascesse agora. Pronto, acabou. Glória a Deus. Mas irmão, eu queria estar lá. Você imagina aquelas experiências, e eu oro por isso, e Senhor, eu quero isso. Deus me dá experiências tão especiais, envolvido com o seu amor. O coração parece que vai arrebentar de amor de Deus derramado. Isso é extraordinário. Mas olha isso aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus veio, e aqui o texto é trinitariano. O Pai está aqui, o Filho está aqui, e o Espírito Santo está aqui. Essa nuvem que brilha envolve os discípulos. Meu Deus, irmão, que coisa majestosa, gloriosa, tremenda, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu queria ter muito uma experiência assim. Não, Senhor, me concede uma experiência assim, tua glória, aquele brilho, e ver aquele negócio extraordinário. Meu Deus, a gente vê isso com Paulo. Paulo está preso, desanimado. Tem coragem, Paulo. Jesus apareceu para ele. Paulo, tem coragem, ânimo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A gente precisa dessas experiências. Deus tem essas experiências da sua forma e da sua maneira. Ele concede, e Ele nos dá essas experiências segundo a sua vontade, mas que você possa buscá-las, não para que a sua fé se baseie nas experiências, mas para que se baseie na palavra e nessas experiências, nas duas coisas, os dois elementos. E aqui, essa convicção da direção do Pai, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, ouçam-no. E aqui está a verdadeira experiência cristã. É que a verdadeira experiência cristã, ela produz obediência, santidade, propósito de vida. É isso, irmãos, seguir a Cristo, imitar a Cristo, obedecer a Cristo, o Filho de Deus, é o resultado de toda experiência verdadeiramente cristã. A experiência cristã que não nos leva às Escrituras, às palavras de Cristo, a imitar a Cristo, andarem com Cristo, a seguir a Cristo, obedecer a Cristo, não é uma experiência cristã. Essa experiência nos transforma, essa experiência nos leva à santidade, essa experiência nos leva à obediência. Este é o meu eleito, o meu filho, o meu eleito, vai dizer Lucas capítulo 9, versículo 35, esse é o meu eleito, o meu amado, ouçam-no, a ele ouvi. Meus irmãos, a verdadeira experiência, a verdadeira fé, é aquela que obedece. É aquela que obedece, essa é a verdadeira fé, que segue a ordem de Deus fielmente, olhando e obedecendo unicamente a Jesus. Essa é a fé madura, essa é a fé forte, é aquela que obedece a Cristo no poder do Espírito. Envolvidos pela glória do Espírito, ouvindo a palavra do Pai, obedeçam o meu Filho amado, imitem o meu Filho amado, sejam como Ele, façam o que Ele faz, andem como Ele, pensem como Ele. Como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A verdadeira experiência cristã vai nos conduzir a uma fé que nos faz discípulos, seguidores obedientes de Cristo Jesus. E o nosso texto
termina dizendo: ouvindo isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra. Adoração. Adoração. Experiência que nos leva a entregar toda a nossa vida, a render toda a nossa vida. Como você vai restringir alguma área da sua vida ao Todo-Poderoso? Dizer: não, Senhor, aqui mando eu, aqui coordeno eu, aqui dirijo eu, essa área da minha vida, o Senhor pode ficar com essa e com essa, o resto é meu. Não. A verdadeira fé, a verdadeira experiência vai nos levar a nos prostrar com o rosto em terra, totalmente rendidos, totalmente entregues, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estamos ali para servir, para amar, para adorar, para obedecer, cheios de temor, diz o texto, aterrorizados, obedientes, com o coração que teme. Eu não posso me desviar de Deus, eu não posso me desviar da presença de Deus, eu não posso me desviar da vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso seguir o meu Senhor, eu preciso obedecer ao meu Senhor. E o versículo 7 diz: mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, há o que fazer, levantem-se, não tenham medo. E aqui tem algo maravilhoso, irmão, é que onde Jesus está, há um favor maravilhoso do Pai, há um favor maravilhoso de Deus. Esse é o meu filho amado, a bênção de Deus. Aonde há o sangue de Jesus, onde há a cruz de Jesus, onde há o Salvador, o Redentor, ali há toda a graça e favor e amor de Deus depositado para você e para mim. Não há limite no amor de Deus por você. Você tem todo o amor de Deus a seu favor. Não há restrição em Deus para você. Por quê? Porque se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o seu Salvador, o texto diz: não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, a ninguém viram, a não ser Jesus. É o texto que termina com a fé. Olhando, não tem mais ninguém, somente para Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão. Feche seus olhos nesse momento.